Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 17 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Cristo, que é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e daqueles que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. É por esta razão que deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, ordenança que está em Levítico 9:6, né? A função sacerdotal aqui. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Êxodo 28. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mais glorioso aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui nós temos duas menções de Salmos 2:7, onde fala que tu és o meu filho amado e eu te gerei, e menção de tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em Salmos 110:4. Melquisedeque ele vai ser citado pela primeira vez, nós vamos conhecer essa figura, quando ele encontra com Abraão. No momento crucial da vida de Abraão, Abraão tem esse encontro com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é o que está escrito lá no texto. E aí nós vamos ver que Abraão oferece a ele o dízimo. Isso, né? Então, vamos ver esta figura que antecede até mesmo o sacerdócio levítico. E é dessa ordem de Melquisedeque que nós temos a linhagem de Jesus, e não da linhagem do sacerdócio levítico. Então, Paulo está explicando isso. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem lhe podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mais uma vez, ele fala sobre a ordem de Melquisedeque, né? No caso, que é a linhagem sacerdotal de Jesus. E aí, ele vai falar sobre os cristãos hebreus, né, que não progrediram no tocante ao desprendimento, né, daquela cultura, do padrão, das normas, daquilo que Moisés tinha determinado, do Pentateuco, né, da sua religiosidade, para aceitar o novo, que era a salvação através de Cristo Jesus. A este respeito, temo muitas coisas a lhe dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quanto desvieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles
que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E ele vai trazer no capítulo 6 exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, Paulo está falando, que há uma proposta de maturidade, uma proposta de crescimento espiritual. E, anteriormente, ele falou que os irmãos, parece-me que não estavam atentando a isso, que Paulo tinha que voltar a falar para eles o básico do básico, o leitinho, que eles não tinham amadurecido espiritualmente para receber um alimento mais sólido, um alimento mais aprofundado, Então, ele vai falar de doutrinas elementares de Cristo, E isso é muito importante, porque hoje é o norte que nós temos a respeito do cristianismo, Quais são as bases, a base do arrependimento, das obras mortas, da fé, do ensino do batismo. Isso é o que Paulo diz, doutrina de Cristo. Então, ele fala também da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. É impossível, pois, que qualquer aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e os expondo à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil sobre aqueles por quem é também cultivado receber a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação, e ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor, daquilo que evidenciaste para com o seu nome, pois servimos e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um, sempre mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdarão a promessa. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior com quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, essa bênção está registrada em Gênesis capítulo 22, 16 e 17, os versículos. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual, por âncora da alma, segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor
entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Mais uma vez ele cita, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Paulo frisa tanto, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Por causa do sacerdócio através de Abraão, através de Arão, que era Arão, que era o sacerdote levítico, que era tão conhecido, né? E tão admirado e tão cultivado, né? Então, Paulo faz essa separação e deixa muito claro que Jesus é da ordem de Melquisedeque, para que eles entendam o novo tempo estabelecido, a nova aliança em Cristo Jesus. E aí ele continua no capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, né? Rei de Salém significa rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que ele está falando? De quem é esse aqui, que não teve pai, não teve mãe, nem genealogia, que não teve princípio de dias, fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece como sacerdote perpetuamente, né? Olha que diferença aqui, né? Ele falando aqui de Melquisedeque, né, que é a tipificação de Cristo, que teve aquele encontro é, com Abraão lá nessa ocasião, né? Que coisa extraordinária. Por isso que eu digo que o livro de Hebreus, ele traz uma profundidade tão maravilhosa, é uma novidade. Por isso que há muita divergência, né, quanto à autoria do livro de Hebreus, porque você percebe que é algo totalmente novo, né? Mesmo sendo um livro para instruir os irmãos, combater o judaísmo, combater, né, os costumes, a religiosidade, ele traz uma profundidade no tocante à salvação, no tocante à cruz, a Cristo, que é algo extraordinário. E aí ele continua, considerai, pois, como era grande este Melquisedeque, ele está falando, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores do despojo. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote tem mandamento de recolher de acordo com a lei, dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão, ou seja, então ele fala, o que os levitas, né, o sacerdócio levítico que vem através de Levi, pratica hoje no tocante ao dízimo, isso já foi aprendido da época de Abraão, quando esse decidiu depositar o dízimo aos pés de Melquisedeque, né? E aí ele continua, entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, aquele que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, ele está trazendo a supremacia de Cristo na representação de Melquisedeque lá no Antigo Testamento, quando se encontrou com o pai Abraão, né? Que é tão venerado pelo judeu, né? Tão admirado, pai Abraão, né? Eles são descendentes de Abraão. Então, Abraão está num patamar de superioridade para o judeu. E Paulo vem trazer, se Abraão é superior para você, com mais excelência. Abraão, né, se rendeu à superioridade de Melquisedeque.
Então, olha que extraordinário isso. Evidente é fora de qualquer dúvida que o que é inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Ele está falando dos levitas, né? Do sacerdote levítico. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, né? Então, estamos falando muito aqui de Melquisedeque, e se você quiser, tiver curiosidade para ver como foi esse encontro de Abraão com Melquisedeque, dá um pulinho lá em Gênesis 14, do 17 ao 20, você vai ver esse encontro divino de Abraão com Melquisedeque. E aí ele continua falando: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois ainda se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele a quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Então muda aqui, inclusive, a questão da tribo. Então, nós temos a tribo de Levi, da onde descende o sacerdócio levítico, né, que tem a origem em Arão e os seus filhos, e aí ele fala aqui em contrapartida do sacerdócio de Melquisedeque, né, que vem ali da tribo de Judá. E, mais uma vez, né, a tribo que origina o Messias. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído, não conforme a lei, de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, ele vai citar Salmos, capítulo 100, versículo 4. Portanto, de um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Arão, por mais que fosse o sumo sacerdote, ele tinha suas debilidades como qualquer mortal, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pelo qual chamamos a Deus. E visto que não é de prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador da superior aliança. Que coisa mais linda é essa menção aqui que o escritor de Hebreus nos faz, né? O Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impelidos à morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que nele se achega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias o sacrifício,
primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. E como é extraordinário olharmos para o amor de Deus derramado sobre a humanidade. E este amor, o símbolo dele é a cruz, é a vida de Jesus oferecida por nós. E a palavra diz que, porque todos nós tínhamos pecado, estávamos condenados à morte. Mas a palavra também nos diz que, através de Jesus, tornou possível nos achegarmos novamente ao Pai. Obrigada, Senhor, pela nova aliança através de Cristo Jesus. Queremos, neste dia, oferecer diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, incentivando até outros a se inscreverem também e compartilhando esse vídeo com mais alguém. Deus te abençoe.